Fala aí pessoal, tudo bem? Domingão, nossa, deixa eu acertar aqui. Domingão de Páscoa, o primeiro vídeo do dia, né? E por ser o último dia do mês, é o vídeo mais esperado por vocês. Obviamente que depois que o canal tomou essas proporções, né? De ter praticamente 2, 3 vídeos por dia, a carteira do canal eu decidi manter, porque é um projeto meu, que inclusive, para quem ainda não conhece esse projeto, quem é novo aqui no canal, eu faço, desde abril do ano passado, eu iniciei uma carteira de investimentos aqui no canal. É uma carteira pública, onde eu aplico R$ 1.500 todos os meses e faço compras seguindo algumas premissas. Quando eu entrar na carteira do canal, eu falo para vocês sobre essas premissas, mas tem a playlist aqui no canal sobre a carteira do canal. Então, se você tiver interesse em ver desde o início, desde as primeiras, acompanha a playlist aí, faz uma maratona nesse domingão de Páscoa, que obviamente eu quero que vocês passem com as suas famílias, que curtam bastante esse momento. Mas assim, é sempre importante, e calhou de ser o último dia do mês, que é o dia que eu solto esse vídeo de atualização de alguns pontos da economia que afetaram o mês, né? Então, no caso do mês de março, vou passar alguns pontos que na verdade teve basicamente um só, que eu achei de relevante trazer para vocês, e eu vou detalhar um pouco mais sobre isso. Então, vamos para o giro de notícias, que é sempre esse momento onde eu faço, depois a gente entra na análise da carteira e o desenvolvimento dela nesse mês. Então bora para o giro de notícias. Bom, então a gente começa com a notícia que eu queria passar para vocês, que foi a queda da taxa Selic, que mais uma vez, para zero surpresa das pessoas, foi de 0,5%, caindo para 10,65% aqui, como vocês podem ver, que foi a queda que a taxa Selic teve, que já era previsível cair, e que o objetivo, se eu não me engano, era chegar em 9 ou 9,25 esse ano. Porém, eu quis trazer um ponto a mais para vocês, que eu acho que é importante. Quando vocês tiverem, sempre que sair as decisões do Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária, que é o que decide os rumos da taxa Selic, da taxa básica de juros, comandada até então pelo Roberto Campos Neto, que no final do ano sai, sempre depois que há a publicação da taxa, né, da divulgação da taxa, eles publicam a ata. E aí eu trouxe a ata para vocês, para a gente ver alguns pontos que é importante. Para vocês baixarem a ata, é só vocês irem escrever lá no Google, ata da reunião do Copom, que você vai lá e baixa a última ata. Mas vamos dar uma olhada na ata, que eu quero trazer uns pontos para vocês, que acho que essa ata, ela é um pouco diferente das anteriores. Vamos lá. Então, pessoal, aqui a ata da reunião, como vocês podem ver, o Comitê de Política Monetária, da ata da reunião de 19 e 20 de março, e aí eles colocam os presentes, né, o Roberto Campos Neto, que é o presidente, o Ailton Aquino dos Santos, e o restante do pessoal. Mas vamos lá, eu tenho alguns pontos que eu quero trazer para vocês, que eu marquei aqui. Eles colocam aqui, que o ambiente ele segue volátil, marcado pelos debates sobre o início do processo de flexibilização da política monetária nas principais economias e velocidade com que se observará a queda de inflação de forma sustentada em diversos países. E aqui eles colocam: o comitê avalia que o cenário segue exigindo cautela por parte dos países de emergência. Aqui a parte mais de macro, né? Eles colocam, e depois, no âmbito doméstico, o conjunto de indicadores recentes da atividade econômica segue consistente com o cenário de desaceleração da economia esperado pelo comitê. A inflação ao consumidor prossegue com trajetória de desinflação, embora a gente tenha janeiro e principalmente fevereiro com inflação alta, mas foram pontuais, como a gente viu, inclusive nos vídeos que eu comentei com vocês de análise de fundo imobiliário, isso ficou bem claro. E eles colocam que as expectativas para a inflação de 24 e 25 estão em torno de 3,8 e 3,5, o que eu acho difícil, mas aqui eles colocam aqui que, lembrou-se que tal como o caso brasileiro, o estágio final da desinflação é mais custoso e requer cautela na condução da política monetária, ou seja, requer cautela na questão da redução, né?
da taxa Selic, então, que é a política monetária que a gente está falando. Ainda no tema, o comitê reiterou que não há relação mecânica entre a condução da política monetária norte-americana e a determinação da taxa básica de juros domésticas, e que, como usual, o comitê focará nos mecanismos de transmissão da conjuntura externa sobre a dinâmica inflacionária interna. Aqui eu acho que eles forçaram um pouquinho na barra, porque é difícil, assim, a gente não vive numa bolha. Então, de fato, a economia americana, ela interfere sim, mas eles quiseram tirar um pouco esse peso. Mas, pessoal, o que eu quero mostrar é basicamente o que está aqui no final. Esses são os pontos que acho que são os mais relevantes para dessa última reunião. O comitê ressalta que, em seus cenários de inflação, permanecem fatores de risco em ambas as direções. Entre os riscos de alta para o cenário inflacionário, as expectativas de inflação destacam-se uma maior persistência das pressões inflacionárias globais. A gente vê os Estados Unidos que, mesmo com a taxa de juros altíssima comparada com o histórico, eles estão mês após mês superando a expectativa de geração de emprego. Então ainda existe essa pressão inflacionária, uma maior resiliência na inflação de serviços do que projetada em função de um hiato de produto mais apertado entre riscos de baixa, ressalta-se no parte de baixo, uma desaceleração da atividade econômica global mais efetuada do que a projetada, que eu acho um pouco difícil. Os impactos do aperto monetário sincronizados sobre a desinflação global se mostrarem mais fortes do que o esperado. O comitê avalia que as conjunturas domésticas e internacional estão mais incertas, exigindo cautela na condução da política monetária. Aqui eles estão dando indício, pessoal, que o que vem para daqui para as próximas reuniões. E aqui a gente chega no final, que é o ponto mais importante. Eles colocam aqui, ó, que o comitê avalia que o cenário base não se alterou substancialmente em função da elevação da incerteza e da consequente necessidade de maior flexibilidade na condução da política monetária. Os membros do comitê unanimemente, porque lembra, a gente tem, acho que são, quer ver quantos membros são? Tem aqui em cima, né, falando quantos membros são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Obviamente 9 para tentar não ter votação par, né? Tá aqui, ó, vamos colocar, cadê? O comitê unanimemente optaram por comunicar que antevém e se confirmando o cenário esperado, redução na mesma magnitude na próxima reunião. A grande diferença, querendo dizer que na próxima reunião ainda vem uma queda de 0,5%. Aí que está o ponto. A grande mudança, que acho que foi o que o mercado entendeu dessa ata, foi simplesmente a retirada de 2 letras. 2 S's nas palavras nas e próximas. Por quê? Na última ata estava nas próximas reuniões. Ou seja, quando a gente fala nas próximas, pelo menos em 2 próximas, porque a gente está falando no plural. Aqui ele está falando na próxima. Ou seja, a próxima reunião provavelmente caia mais 0,5% e encerrou o ciclo de queda de 0,5%. Até porque, se a gente pensar que o ciclo da Selic está previsto para chegar em 9%, 9,25% no final do ano, nós temos acho que mais 6 reuniões, se eu não me engano. Se todas caírem 0,5%, a gente está falando de 3% de queda. 3% de queda hoje a 10,25 vai para 7. Então, já é meio previsto que não vai mais cair 0,5%, ou provavelmente caia mais 0,5% e depois comece a cair 0,25%. Então, esse é o ponto mais importante, até para mostrar para o mercado o quanto o Banco Central está preocupado com a nossa política fiscal. A gente vem de novo, acho que se eu não me engano foi fevereiro, que de novo a gente bateu déficit. A gente sabe que esse governo não está preocupado com o gasto público. Então, o Banco Central ele tem papel fundamental nesse controle. Só que tem um ponto que é o que acho que é o que mais preocupa todos os agentes de mercado, é que o Campos Neto sai no final do ano. E aí, quem virá e quem indica é o presidente. Então, a gente já meio que entende que vai vir um próximo presidente do Banco Central com política mais expansionista. Então é o que a gente vamos ver, né? Por isso que eu também acho que o Copom ele tem segurado essa queda, não desabar de uma vez, exatamente porque sabe que isso vai vir o ano que vem. Então eu acredito que
a gente está nesse rumo exatamente pela incerteza e tudo que o mercado não... Por isso também que a bolsa não decolou ainda e os ativos de renda variável não decolaram por causa da incerteza. Então é isso que eu queria passar para vocês das notícias, mas vamos voltar lá para a apresentação que eu quero falar agora sobre a carteira do canal. Deixa eu voltar aqui. Sobre a carteira do canal. E aqui eu quero fazer, antes, para quem é novo aqui e não sabe, eu tenho a carteira aqui no canal, que é uma carteira que eu criei em abril do ano passado, que ela tem algumas premissas. A primeira premissa é, essa carteira tem um foco para longo prazo, para no mínimo 15 a 20 anos, que é uma carteira que eu pretendo passar para minha filha. Então, os aportes que eu faço nela são ativos zero risco, porque eu quero receber dividendos, eu quero ativos que engordem a carteira, porque eu tenho uma premissa de aplicar todos os meses R$ 1.500. Então, sempre vão ser R$ 1.500 de dinheiro novo, somado ao que ela está gerando já de renda. Uma das premissas é 60% dela sem fundo imobiliário, a outra 30% em ações pagadoras de dividendo e os outros 10% em renda fixa. Então não vai ter criptomoeda, não vai ter nenhum ativo arriscado aqui na carteira. Outra premissa que inclusive balizou muito os investimentos que eu fiz o mês passado e esse, que eu não posso ter, ou seja, não é que eu não posso, mas eu não quero ter, até pelo gerenciamento de risco que eu faço, 10%, a mais de 10% em um único ativo. Então, nenhum ativo é para passar mais do que 10% da carteira. Por exemplo, se a carteira está em 100 mil, eu não posso ter nenhum ativo com mais de 10 mil de peso. Então, são as premissas que eu tenho na carteira, mas vamos lá. Eu tenho o Domo que eu mostro para vocês, né? Que é o programa que eu uso para mostrar o monitoramento da carteira. Hoje eu estou com um patrimônio de 23 mil e valor aplicado 22 mil. Aqui vocês podem ver, se eu pegar aqui no último ano, eu iniciei ela lá em abril, tá 3 mil no início porque eu apliquei no começo e no final 1.500, mas depois foram todas as aplicações de 1.500, a gente pode dar até para ver direitinho aqui pelo valor, que são esses valores aqui. Aí depois... aqui a parte da alocação, se vocês podem ver que a ação está um pouquinho maior, está 33%, fundo imobiliário 58% e renda fixa 8%, principalmente porque a gente teve nesses meses algumas ações que subiram bastante, principalmente Banco do Brasil, porque Banco do Brasil eu cheguei a comprar ela, se a gente pegar aqui o meu preço médio é 45 de Banco do Brasil e ela tá 55 hoje, então principalmente Caixa Seguridade, que o meu preço médio eu comprei a R$6 e ela tá a 15, então acabou que valorizou um pouco. Então provavelmente o próximo mês eu vou ter que dar uma reduzida na exposição em ação, e essa redução não é venda, é alocar em outras classes. Eu preciso alocar mais principalmente renda fixa, que ela tá abaixo do que eu quero, e fundo imobiliário também. Então aqui vocês vejam a parte dos aportes, né? Veja, sempre 1.500, um pouco mais de 1.500, porque é o valor que eu tenho de proventos. E tanto é que março foi um aporte de 1.900, sendo que porque tinha 300 de dividendo que eu recebi. Então aqui em ações hoje, vejam, é somente ações pagadoras, Taesa, Transmissão Paulista, Caixa Seguridade, SLC Agrícola, Banco do Brasil e Itaúsa. Então essas aqui são as ações, veja, em termos de patrimônio, nenhuma delas chega a 10%. Inclusive foi uma das alocações que eu fiz esse mês. Eu vou mostrar as movimentações daqui a pouco. Fundos imobiliários, eu tô com só tenho aqui que é o HGRU, porque foi o investimento que eu fiz esse mês e ele valorizou um pouquinho, né? Porque meu preço médio é 129 dele, tá 136. KNSC, HGRU, BTLG, ALZR, HGLG, IRDM e KNCR são os ativos que eu tenho alocados. Se vocês pegarem o histórico da carteira, vocês vão ver as motivações porque eu entrei em cada um deles, inclusive nas ações também. E de caixa, basicamente, eu tenho dois ativos, que é Tesouro Selic e Tesouro IPCA+. Esses aqui, o Tesouro Selic é principalmente ativo de caixa para eu aproveitar alguma oportunidade, e aqui para eu ganhar com marcação a mercado no longo prazo, tá? Então tá bem equilibrado aqui em termos de participação. Vamos lá para os proventos, para vocês verem. Eu já recebi
desde o início, R$ 946. Aqui tá total recebido porque ainda não fechou o mês, hoje é o último dia, né? Na verdade eu tô gravando esse dia um pouquinho antes, mas eu tá saindo no dia 31, porque esse mês eu recebi R$ 145 de proventos. A gente consegue ver nitidamente a evolução dos proventos. Começou lá em abril com R$ 13 e a gente tá chegando agora em março, um ano depois, com 10 vezes mais de rendimento. Quem sabe, vamos ver se o ano que vem a gente já chega perto dos R$ 500 por mês, né? Embora a média mensal esteja em 86, mas ainda não está considerando esse mês. Provavelmente a média mensal deve ir para uns R$ 90, o que já é bastante coisa, né, pessoal? Quem que recebe R$ 90 por mês de dividendo tranquilinho na conta? É bastante coisa. Então aqui a gente tem, basicamente os rendimentos são de fundo imobiliário, né? Se a gente pegar aqui, fundo imobiliário, o Banco do Brasil pagou um pouco, Itaúsa também pagou. Sempre que tem essas pancadas aqui, vejam, quando tem um fluxo meio uma reta ali, né, subindo assim devagar, são os fundos imobiliários que todo mês vão aumentando. Quando tem umas pancadas aqui, é quando entra dividendo de ação também, tá? Então, assim, eu estou muito contente com essa carteira, ela tá assim, eu estou muito feliz porque ela está cumprindo com o objetivo de mostrar para vocês. E aí as movimentações que eu fiz esse mês. Aplicações foram todas feitas no dia 13 e aqui é um ponto fundamental para você não copiar essa carteira, porque olha só, vocês estão vendo esse vídeo no dia 31 e a aplicação que eu fiz foi no dia 13, ou seja, 20 dias atrás. Todos esses preços que estão aqui, que eu comprei, não são mais os que estão hoje. E uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos, falo para quem está lá no canal que me segue aqui no YouTube, ou para quem está no grupo do WhatsApp, é a diferença entre um bom ativo e o preço é um bom ativo e um investimento é o preço que você paga. Então é muito importante vocês terem isso em mente. Por isso que eu peço para vocês não copiarem. Mas se vocês quiserem saber o momento que eu comprei, seja meu aluno. No próximo, agora em abril, eu vou abrir as inscrições para a pré-lista que vai sair. Eu vou divulgar a pré-lista agora, vai começar agora. E a próxima turma vai ser no final de maio que eu vou abrir, porque a gente está atualmente na terceira turma. Tá, então eu comprei SLC Agrícola, Taesa, HGRU, IRDM e Tesouro Direto, o IPCA. Basicamente, pessoal, não fiz nenhum aporte em ativo novo, eu apenas adequei a questão de porcentagens por causa dos preços também, que estavam bem interessantes nas compras que eu fiz, tá? E aqui, pessoal, só pra gente fechar, eu quero mostrar pra vocês que não é só um aplicativo de consolidador de carteira. Aqui é a conta na Nuinvest, pra vocês verem. Tem uma pequena diferença, se a gente for ver, ó, deu 23.847 para, se a gente pegar aqui no patrimônio, 23.762. Aqui é mais uma questão de arredondamento, de cotação, que um atualizou mais rápido que o outro. E aqui, veja, eu tenho 86 centavos na conta, que são os dividendos que eu recebi. Se a gente for ver aqui, é basicamente o que tá de proventos, né? Porque ainda tem alguma coisa para entrar. Mas, assim, é basicamente isso. E é isso, pessoal, assim, não tem muito, acho que na verdade tem um pouquinho menos, porque eu já usei dividendo que eu recebi, porque se vocês podem ver, eu recebi dia 8, Itaúsa, recebi R$30 e esses R$30 eles já entraram no investimento, como eu fiz dia 13, eles já entraram, então 86 aqui é o que sobrou para o restante do mês. Então para o mês que vem, agora em abril, vai ter 1.586 para poder investir nessa carteira, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Usem como inspiração essa carteira. Nossa, ficou escuro aqui. Usem essa carteira como inspiração, não copiem, e se vocês quiserem ter acesso em tempo real, sejam meu aluno ou entrem no Grupo Plus aqui do canal, porque eu vou começar também a divulgar as compras da carteira no canal no dia que eu faço lá no Grupo Plus, Membros Plus, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.